Vou começar, então. Bom dia a todos. Dia. Obrigado pela presença de vocês aí. A gente preparou esse webinar aí com gente interessante e interessada. Acho que esse é o objetivo, não só de quem está participando aqui ativamente, como vocês quatro, como também do público que está aqui com a gente. São pessoas próximas, parceiros, investidores, escolas e gente interessada em geral no tema de educação. Para os participantes aqui, primeiro agradecer, né, todos eles. A gente vai ter um espaço para perguntas e respostas, justamente nesse grupo mais intimista, para a gente poder conversar abertamente. Tem aí embaixo o Q&A, para que a gente possa já ir escrevendo as perguntas, e no final a gente vai direcionando isso, tá? A nossa ideia aqui realmente é reunir quem a gente mais admira e se inspira no setor de educação e nessas lideranças todas. Então, a gente tem aqui com a gente, vou na ordem alfabética, né? O Ari, que é CEO da Arco Educação, que traz soluções tecnológicas, serviços completas para a escola. São mais de 4.500 escolas, mais de 1 milhão de alunos, deve estar crescendo cada dia, então pode ser que esteja atualizado isso, desatualizado. O Daniel, fundador e presidente do Conselho da Ânima, um dos maiores grupos de ensino superior, com 140 mil alunos, em 7 estados. O Gabriel, que também participa do grupo controlador da Ânima e é o CEO da Baema, com 10 escolas em 4 estados e mais de 10 mil alunos. Maria Fernanda, CEO da Ágades Educacional, com mais de 9 escolas e 40 anos de história, para compartilhar com a gente aqui o conhecimento deles e trocar um pouco da ideia. Rapidamente, só como a gente tem gente aqui que conhece a Mint por algumas áreas, né? A Mint tem 3 áreas, todas elas intimamente ligadas à educação, uma área de um fundo imobiliário exclusivamente para investir em imóveis educacionais, um fundo de educação para investir em empresas de educação básica e um fundo de ações que investe, entre outras coisas, nas empresas de capital aberto de educação. O objetivo aqui, de novo, é a gente falar de todos esses desafios que o setor tem encontrado, das crises, mas também muito de oportunidade, e entender como cada um de vocês está enfrentando isso e está crescendo e está podendo compartilhar com todos nós aqui. Então, como o tema do webinar é justamente essa história de reflexos, desafios, se eu pudesse abrir com essa pergunta para vocês, assim, quais são os principais reflexos desde março para cá, nessa crise inesperada, os principais desafios que vocês enfrentaram, não só na empresa de vocês, mas que vocês enxergam no setor. Se vocês pudessem comentar um pouquinho, daí talvez seria bom ouvir a opinião de todos. Não sei, começar com a Ari na ordem alfabética, depois a gente inverte e faz, no final, no próximo pela Maria Fernanda. Podemos começar pela Maria Fernanda aqui, pelas mulheres, se ela quiser. Então pronto, Maria Fernanda. Você começa pela Maria Fernanda e depois a gente vai indo. Gabriel, Daniel... Obrigada pela gentileza aí, Ari. Bom, acho que os desafios, reflexos, oportunidades, assim, são diários, né? Desde que tudo começou, eu lembro que a gente estava reunido numa sexta-feira que antecedeu ao fechamento, né? A notícia do fechamento das escolas, e a gente estava já reunido para conversar sobre o protocolo a partir de segunda-feira, né? E aí, quando a gente chega em casa, após reunião, onde a gente já tinha definido algumas diretrizes, alguns protocolos, a gente recebe o pronunciamento dizendo do fechamento das escolas no estado de São Paulo. E aí, então, a gente começou a antecipar algumas coisas, né, que a gente já via lá na frente, que ia precisarem ser feitas, e a gente acabou antecipando. E foi até uma semana de preparo, para daí a gente começar a implementar algumas coisas que estavam no nosso radar, mas que a gente acabava protelando, né? E acabamos tendo que nos engajar rapidamente aí com os recursos tecnológicos, coisa que a gente tinha só parte da nossa comunidade engajada, né? A gente viu também que o home office era possível em mais setores da escola que a gente imaginava que não fosse, né, para o professor. E a gente teve também que acabar colocando em prática algumas metodologias, né, que a gente já vinha estudando e comentando sobre elas, como metodologias ágeis,
linha de produção que a gente vê mesmo em startups, né? Então, olha, o mínimo produto viável, coloca, testa, volta para casa, revê isso e coloca de novo. E eu acho que uma grande coisa também que a gente viu surgir nesse momento, e aí eu acho que vale para qualquer empresa de qualquer setor, é que a Covid, né, o coronavírus, ele acabou sendo um grande aplicativo aí de realidade aumentada, né? Acabou escancarando as coisas boas, as coisas ruins, e eu acho que nisso também a gente conseguiu olhar para a cultura das nossas empresas, né? Por isso que eu falo que isso não é só na área de educação, mas em qualquer empresa. A cultura, ela emergiu também, assim, forte, escancarada, e para o lado bom e para o lado ruim, né? As empresas que tinham aí uma cultura onde existia mesmo uma colaboração na gestão, onde existia mais autonomia e tudo mais, conseguiu andar mais rápido, né? E conseguiu encontrar uma rede de apoio entre as pessoas, né? Que eu acho que esse foi um grande desafio também. Como é que manter todo mundo motivado, todo mundo equilibrado, todo mundo ali a fim de continuar fazendo o que tinha que ser feito e se amparando e podendo dar essa segurança também para todo mundo, que eu acho que desde professor a todos os outros agentes aí da educação, todo mundo ficou também ali no primeiro momento muito sem saber o que ia acontecer, né? Então eu acho que isso também foi algo de bom que emergiu. Muito bom. Gabriel? Bom, bom dia a todos. Parabéns, Cássio, aí por organizar esse encontro com todos. Sempre bacana escutar todo mundo aqui, trocar um pouco das experiências. Eu acho que assim uma das coisas que foi para mim marcantes, né, pessoalmente, foi que toda essa crise acabou atrasando e criando condições bem diferentes aqui da minha entrada na própria Baema, né? Eu assumi, estava previsto para, né, a gente estava planejando um início, a minha entrada na Baema em início de abril, né? Estava tudo planejado para isso e final de março já estava claro que isso não seria possível. A gente acabou atrasando, né, para maio, pensando, né, uma visão otimista, né, que as coisas iam mudar e ia ser possível conhecer as pessoas do time diretamente, não só via Zoom. E quando ficou claro que esse processo não ia ser tão cedo, nós tomamos a decisão juntos lá de vamos em frente, vamos encarar o desafio de assumir uma posição nova, né, em uma entrada, assumir a posição, o desafio da posição de CEO à distância, né? Então, isso foi, acho que tenho vivido essa experiência aí né, desse período todo, acho que já são aí mais de quase 60 dias que eu só pude ir no escritório um dia, né, visitar uma escola e todas fechadas, né, conversando com todo mundo e tentando manter uma proximidade apesar da distância, né, que eu acho que esse é um dos grandes imperativos do que a gente está vivendo hoje. Acho que a trajetória das escolas da Baema a trajetória foi bem parecida com o que a Maria Fernanda descreveu, né? Todo mundo estava, acho que aí por estar em vários estados, cada um vivendo a realidade de cada estado, de cada localidade, e mostra também como o poder público não tinha uma estratégia conjunta, né, e articulada, mas cada estado saindo com medidas, né, em tempos diferentes, mas todas as nossas escolas preparadas basicamente para o ensino presencial tiveram que se reinventar rapidamente. Em questões de poucos dias, a gente fez uma migração completa, né? Literalmente, em alguns dias, a gente saiu do ambiente totalmente presencial, na maior parte das escolas, para um uso super intenso de tecnologia, sem nenhum tipo de preparação prévia, né? Foi assim, totalmente na raça ali dos professores, coordenadores, se reinventando literalmente num curto espaço de tempo. Mas acho que foi super bem sucedido. Acho que aí o fato de operar em rede, de ter um grupo de escolas, contribuiu bastante, né? Porque as escolas que já estavam mais avançadas em usar não só o Google Sala de Aula, mas usar ferramentas como um ambiente virtual de aprendizagem, a gente conseguiu reunir todos os segmentos de todas as escolas e transferir um pouco desse know-how e dessa tecnologia de uma escola para outra de uma forma rápida, de forma que rapidamente todas as escolas da Baema estavam oferecendo
uma educação de qualidade, né, no mesmo padrão que a gente oferecia, obviamente com as restrições impostas pelo distanciamento. Mas acho que essa foi uma trajetória bem bacana de ver como os professores conseguiram se adaptar rapidamente a esse processo. Acho que aí, depois com o passar do tempo, a gente obviamente vem sentindo os impactos econômicos da crise, né, e o fato das famílias estarem sofrendo, todos estamos sofrendo algum tipo de impacto econômico. Isso se traduz também dentro da escola, né? Então, a gente vê, de novo, uma estratégia bem articulada entre as nossas escolas para ir gradualmente oferecendo soluções que tentem também minimizar os impactos econômicos para as famílias, né? Então, a gente saiu com, primeiro, tirando boa parte daquelas coisas acessórias à mensalidade, criou depois um programa de parcelamento que foi super bem sucedido, né? A gente conseguiu atender aí uma série de famílias através de um programa de parcelamento, suavizando os impactos econômicos para essas famílias e vem, de novo, gradualmente atendendo as necessidades individuais de cada família para que o sofrimento todo o sofrimento que as pessoas estão passando também não se traduza num impacto ali na relação com a escola. Eu acho que, por último, eu acho que talvez valha a pena a gente falar um pouco sobre isso, né, mais para frente, antes de passar a bola. Acho que é com grande preocupação que a gente vê o distanciamento que está acontecendo entre escola pública e privada, né? Acho que ontem mesmo eu estava conversando com uma professora que dá aula na escola pública e ela relatando, né, assim, esse no meu relato aqui de como as escolas privadas conseguiram se adaptar. Eu acho que boa parte das escolas privadas conseguiu fazer essa transição. Na escola pública isso está num estado muito pior, né? Porque várias não tiveram condição de fazer essa migração até agora, e mesmo as que fizeram a migração têm uma taxa de adesão dos alunos muito baixa, né? Então, assim, sobre a ótica do país, eu acho que é bastante preocupante que o abismo ali que já existia entre escola pública e privada no ensino básico esteja aumentando nesse momento. Nossa ideia é até falar um pouco mais sobre isso, que seria um tema bem relevante mesmo. Daniel, e daí também um ponto importante, né? A gente tem aqui no webinar o Gabriel e a Maria Fernanda mais representando puramente o ensino básico, operação de escolas, o Ari, que envolve na Arco um pacote completo, né? Inclusive com bastante tecnologia, o Daniel, obviamente com uma baita experiência em ensino básico, mas também falando do ponto de vista do ensino superior. A ideia é a gente tentar cobrir o máximo possível. Então, Daniel, aí também suas visões aí do que foram os principais... Bom, eu sou... Bom, tem duas coisas. Quem sabe falar um pouco o que a gente fez na Ânima, e aí o desafio, acho que todo mundo acho que teve esse mesmo desafio. Eu acredito que a gente pode dividir hoje as universidades, aquelas que ofereciam basicamente só o presencial, né, e elas tiveram que se adaptar, e a Ânima, o ensino já era híbrido, então para nós foi mais, digamos assim, a gente só aumentou o grau de hibridade ou hibridez, né, da educação. Tem aquelas outras que tem presencial e a distância, e aí, na verdade, ela simplesmente migrou de um para o outro, e aí eu tenho um questionamento efetivamente sobre isso, e aquelas que não conseguiram fazer nada, que tem várias instituições que não estão fazendo nada. Agora, na minha cabeça é o seguinte, a gente está vivendo agora nada mais do que a morte do velho. Cara, a escola tem que se reinventar, entendeu? Então, o que aconteceu com outros setores vai acontecer agora com o setor de educação como um todo. Eu estava numa conversa com o Peter Diamandis, da Singularity, e ele disse, há milhões de anos caiu um asteroide na Terra e acabou com os dinossauros. E agora está caindo 2 asteroides. Um é a inteligência artificial, que já estava caindo, né? E agora veio o coronavírus. Em 10 anos, os dinossauros vão deixar de existir. Ou a diferença é que dessa vez a gente tem a oportunidade de se reinventar, né? Assim como aconteceu lá atrás, por exemplo, se você imaginar no começo dessa revolução na área de mídia, a Folha de São Paulo cobrava R$ 9,99 para quê? Para mostrar o mesmo jornal presencialmente à distância. Cara, isso é o velho. Isso é o velho. Aí ela teve um tempão para se reinventar. O que a gente está vendo hoje em todo mundo é a digitalização do velho e não o digital. E tudo bem, tudo tranquilo. Vai falar que os nossos professores já sabem lidar com a tecnologia, já não sabem nada. A aula está pior do que estava antes. Para todas as escolas. E quem falar para mim que é diferente, eu duvido, não acredito. Entendeu? E todo mundo que está aqui, nós 4, estamos aqui muito humilde falando assim, estamos fazendo um super de um trabalho. Agora, ainda a digitalização do velho. A gente agora tem o desafio de criar a escola digital, de reinventar.
os professores têm que fazer algo diferente. Ninguém vai conseguir existir, vai sobreviver se não tiver uma área de data science muito forte. Se o ensino não for híbrido. Se você não reinventar, principalmente o ensino superior, a gente está entrando agora na era do pós-emprego, que já estava. As pessoas não vão ter mais emprego como tinham. Vai ser freelancer. 40%, 50% da população vai ser freelancer. E para ser freelancer, você tem que se capacitar de uma maneira mais rápida. E para se capacitar de uma maneira mais rápida, você tem que fazer um curso aqui, um curso ali. Então, você não vai mais entrar no curso de administração, direito e engenharia. Você vai entrar na universidade, você vai ver aquelas competências e você vai se desenvolver de uma maneira mais rápida. E a universidade não dá mais para você falar, demora 4 anos para ter um curso de administração, um certificado. Não, você vai ter um certificado de analista de projetos aqui, analista financeiro ali. Então, a cada 6 meses você vai se capacitando para alguma coisa e o conjunto dessas certificações, você acabou sendo um administrador, um engenheiro, um médico, ou o que quer que seja. E você nunca mais vai parar de estudar. Então, a gente está hoje, efetivamente, no momento que as escolas todas têm que se reinventar. E você precisa de 2 coisas. Primeiro, um plano de governo e depois uma política de Estado. O que é o plano de governo? É o que a gente está falando agora. Como é que a gente vai voltar? Como é que vai ser? Se vai ser distanciamento? Se vai ser isolamento do infantil? A escola? Vai ser rotação? A gente tem aqui já o nosso modelo. Mas depois tem que ter um plano de governo. Como é que nós vamos reinventar as escolas? A escola está obsoleta, está velha, o professor está velho, a gente precisa se reinventar. A gente está passando a maior transformação desde Gutenberg, quando inventou a imprensa. A maior transformação da educação vai acontecer agora nos próximos 10 anos. Quiçá 10 anos, né? Eu acho que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos. Mas, enfim, então, aqui é a hora que a gente fala do ensino à distância, para finalizar, para depois a gente bater um papo aqui. Cara, o ensino à distância que a gente tem hoje é igualzinho o telecurso segundo grau da década de 80. É idêntico. Você entrega a apostila, depois o cara faz uma prova. Acabou isso aí, morreu. Né? Então, a gente está falando o seguinte, não é mais ensino à distância, é aprendizado com uso de tecnologia. Até porque eu pergunto, essa nossa conversa aqui é presencial ou à distância? Eu não sei, eu estou olhando no olho de vocês. Se eu for assistir uma palestra da Maria Fernanda com 5.000 pessoas, aquilo era considerado presencial. Eu vendo ela no rosto, num telão. E aqui, isso aqui é distância. Isso aqui é muito mais de perto. Então, a gente vai rever o conceito de lugar, de espaço, de tempo. Vai ser tudo diferente. Né? Não, então, é um pouco isso, e aí depois a gente então, nessa linha, nós vamos falar depois a visão de vocês aí do que é o futuro da educação. Então, já tem bastante... E eu concordo, depois, por causa do tempo aqui, eu cronometrei aqui 5 minutos, depois o que o Gabriel colocou, o último ponto que o Gabriel colocou, para mim, é o ponto crucial, a pauta principal que a gente tem no país. Gabriel tocou. E aí é um ponto interessante, né, Ari, também entrando nessa linha, né, que vocês têm essa premissa, né, quer dizer, a tecnologia para ajudar, né, então até o Telecurso 2000, é interessante também você comentar um pouquinho todas essas crises todas. Claro. Não, bom dia a todos, parabéns, Cássio, pela iniciativa e obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. O que a gente sentiu realmente desde o dia 1 em que as escolas precisaram fechar é que realmente não tinha ninguém preparado para fazer a migração desse modelo, nem professor, nem escola, nem gestor, nem ninguém. E a nossa primeira reação foi, diante dessa falta de capacidade de se mobilizar da escola, principalmente porque muitas das escolas são pequenas, não têm tantos recursos, nossa resposta foi, poxa, vamos montar uma escola ao vivo. Vamos montar uma grade horária aqui de todas as séries, de todas as disciplinas, de tal forma que o aluno chegue lá às 8 da manhã e tenha uma aula no 7º ano de matemática, como ele teria na escola. Então, a gente gravou mais de 5.000 videoaulas, tivemos mais de 30 milhões de visualizações, fizemos um negócio que foi muito interessante, que foi abrir essas aulas para todos os alunos do Brasil, inclusive de área pública, que eu acho que, de alguma maneira, como uma gotinha no oceano, tenta remediar aí esse grande problema que a gente vive, que a gente tenta corrigir. Mas, como o Daniel falou, foi uma grande evolução a cada semana, a cada dia. Depois a gente descobriu que tinha sido legal na primeira semana, mas o aluno precisava ver o professor dele, precisava ter uma identidade e um vínculo. E aí a gente começa, então, a integrar a nossa plataforma a outras plataformas como essa aqui que a gente está falando, para que o próprio professor entre. Só que o professor não estava preparado. E aí eu acho que a primeira resposta para isso que tem sido colocado aqui, a gente tem que treinar o professor para um novo papel. A gente tem que mostrar para o professor que ele não vai entrar na sala de aula e vai ministrar todos os conteúdos
se você pode fazer metodologia ativa, se você pode fazer sala de aula invertida, se o aluno pode, por exemplo, assistir uma videoaula de altíssima qualidade, como você já tem em cursos de mestrado nos Estados Unidos, antes, e ele chega na sala para poder fazer uma discussão, para poder mediar um processo de ensino de aprendizagem muito mais eficiente do que ficar lá transmitindo conteúdo que já tem, enfim, produzido em altíssima qualidade em diversas mídias que você puder. Agora, eu acho que a curva de aprendizagem foi absurda, tá? Da escola, do professor e do aluno. Você, a Forceps, conduz um processo de transformação digital aqui em que você já vê muito avanço. Na minha visão, vai ser suficiente? Não, mas eu acho que com essa mentalidade que até a Maria Fernanda colocou aí, de startup, em que a cada dia teu produto é diferente, você está iterando com o seu usuário, o aluno está aprendendo, o professor está aprendendo, eu vejo que a gente tem muitas condições de construir não a digitalização do velho, mas sim uma aprendizagem efetivamente digital. Hoje, a gente já começa a ver, por exemplo, um nível de engajamento num negócio que é muito simples, que é a tarefa online. Tá? Tarefa de casa tem que ser digital. Por quê? Porque o professor ele consegue saber quem fez, quem não fez, qual foi o maior índice de acerto, o maior índice de erro. Ele chega na sala de aula com uma visibilidade de qual o assunto que foi menos absorvido. Mas, para isso, ele precisa mudar o papel dele, né? E, para isso, você precisa treinar esse professor nesse sentido. Então, eu acho que tem um grande desafio, mas eu tenho um certo otimismo que esse meteoro que caiu vai acelerar todo esse processo e vai fazer com que a gente tenha uma educação, no final do dia, melhor. Uma educação mais científica, mais profissional, menos subjetiva, menos intuitiva. Mas eu vou deixar essa segunda parte aí para a segunda rodada. Tá certo, obrigado, pessoal. Eu acho que, assim, dois pontos importantes, até bastante mencionados por vocês, é a história do EAD, né? E muita gente comenta, né? Putz, a escola como a gente conhece acabou, não existe mais. Então, desde os pontos mais relevantes, no título vai ser tudo virtual, agora é de verdade isso. Por outro lado, como o Daniel também colocou, assim, o que é virtual, né? Também, cadê a interação, cadê tudo isso? Então, qual que é o limite para vocês do EAD? Quer dizer, até que ponto a gente consegue entregar? Tem diversos segmentos aqui, tem as crianças, tem infantil, tem a faculdade. Qual que é o limite do EAD? E aonde estão as oportunidades nessa questão que você colocou também, né, Daniel? Até para começar com você, talvez, dessa questão híbrida. Quer dizer, o EAD com o presencial, a escola não vai existir mais, não vai ter mais aquele espaço, a praça do grego, ou não. Então, o limite do EAD, o que é o futuro e onde estão essas oportunidades dessa questão híbrida, na sua visão? Talvez começar pelo Daniel e depois a gente... Colocar aqui os tempos. Cássio, eu acho o seguinte, eu acho que a palavra EAD vai deixar de existir, tá? E aí a gente está falando, é educação, não tem mais esse negócio de educação presencial à distância. Eu perguntava antes, agora tá bom por causa da pandemia, tá todo mundo em casa, mas eu perguntava antes, assim, quantos por cento do seu tempo é presencial, quantos por cento à distância? A gente não sabia. É algo híbrido, você está aqui, você acabou de fazer uma reunião presencial, você mandava um WhatsApp, você fazia um vídeo, você não sei o quê. Então, essa integração, a grande pergunta é o seguinte, como a tecnologia vai melhorar o aprendizado do aluno? Se a escola tivesse um indicador, deveria ser aprendizagem por hora, né? Então, um curso é tudo aquilo que fica depois que ele acaba. É o que o aluno aprendeu durante o tempo que ele passou lá. Então, você tem que usar hoje a educação, você pode mandar um conteúdo, assim, quantas vezes eu peguei um avião, 4 horas entre o aeroporto, não sei o que, eu vou fazer uma reunião de 1 hora e voltar. Nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais ninguém vai fazer isso aqui. Por quê? Porque a gente está mais exigente em relação aos momentos presenciais. Você acha que agora um aluno, ele vai trabalhar o dia inteiro, pegar 1 hora de trânsito para ir lá assistir um professor e ficar lendo PowerPoint? Nunca mais. Então, aquela aula de ler um PowerPoint, aquela aula de mandar um PDF para o aluno, isso aqui morreu. Ainda bem que morreu. Eu concordo quando o Ari fala, olha, isso daqui foi um catalisador de um processo. O que acontecer em 10 anos vai acontecer em 2. O que acontecer em 2 vai acontecer em 3 meses. Houve uma evolução. Agora, essa evolução ela ia demorar mais tempo, a gente ia ter mais tempo para se adaptar. Agora não vai mais ter. Então, na minha opinião, eles falam muito melhor, mas assim, infantil é abraço, é contato, é isso. Né? Então é outra coisa. Aí você vai crescendo e aí você pode ter um grau de hibridade, quem sabe, maior, né? menos
momentos presenciais. Agora, sim, de uma maneira bem rápida, todo o conteúdo do mundo, de fazer um foguete a fazer um bolo de chocolate, está na internet de graça. Está tudo de graça e online. Tudo, 100%. Não tem nada que não esteja. E com conteúdos muito bem feitos, lindos e tudo mais. Né? Então, qual é o papel da escola? Só que isso daqui é informação. O papel da escola, através do professor e dos espaços de aprendizagem, transformar essa informação em aprendizado, em conhecimento. E aí, para que isso aconteça, tem que combinar com o próprio repertório que o aluno já traz. Porque ninguém transmite conhecimento. Você é que adquire conhecimento com o que você já tem. Por isso que você lê um livro hoje, um livro 10 anos atrás, e parece que é outro livro. Porque você evoluiu nesse período. Então, agora, o papel do professor é inspirar, é provocar, é trazer isso daqui. E, do outro lado, o papel, os espaços, os ambientes, tem que ser ali. Espaço maker, coworking, lugar para você desenvolver outras habilidades, enfim. Agora, para finalizar, assim, a tecnologia, quando eu falo do ensino à distância, imagina a tecnologia sendo para criação, primeiro, data science, entender o que funciona, o que não funciona, como que ele aprende melhor, como que ele não aprende e tal. Né? Depois, a criação de comunidade. Imagina que lindo, ao invés dos meus filhos fazerem um trabalho sobre a Segunda Guerra só entre o grupo da sala dele, explode a sala. E a hora que tiver um aluno de Recife, um de Belo Horizonte, um de São Paulo, um de Porto Alegre, trabalhando no mesmo projeto, vai ser incrível. Acabou os muros. Agora, o mais lindo ainda é quando, na provocação do Gabriel, quando alguns desses alunos forem de escola pública. Aí vai ser lindo. E para finalizar mesmo, ao invés de eu abrir um PowerPoint dentro da sala de aula, eu vou lá estar falando, provocando, inspirando meus alunos, e aí eu vou abrir um Zoom, vou abrir um Meet, que vai falar com a pessoa, ao invés de eu simplesmente agora colocar ali uma telinha com uma frase do Gabriel, eu vou chamar o Gabriel e ele vai falar ali com os alunos sobre aquele tema específico. Né? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Para mim, agora, isso é presencial ou à distância? Eu não sei. Isto é o uso da tecnologia para melhorar o aprendizado do aluno. E esse, para mim, é o enorme desafio que a gente tem agora pela frente. E, Gabriel, nessa linha, até a ajuda de vocês três, Gabriel, Maria Fernanda Ari, a pergunta do qual o limite do EAD, né? O Daniel citou, né, que o aluno chega já com repertório, mas a criança pequena na escola está criando aquele repertório também, né? Como é que se cria esse repertório? E qual o limite? Quer dizer, a gente enxerga, né, que no infantil ainda tem muita dificuldade com EAD. Qual que é o novo papel da escola nessa hibridez com tecnologia e espaço físico e convívio? Eu concordo com o Daniel, né? Eu acho que a pergunta, a gente tem, no ensino superior, isso virou uma obsessão, né? Qual que é o percentual de EAD do seu curso, né? Se é 20%, 40%, 10%. Essa pergunta, né, todo mundo fazia, e agora eu vejo essa pergunta chegando no ensino básico. A gente pode usar EAD no ensino básico? Qual o percentual? Eu concordo com o Daniel. Acho que a gente está fazendo a pergunta errada. Né? Acho que se você pensar a tecnologia como uma ferramenta e não como assim, é a forma de conseguir alguma coisa, e não a coisa em si, né? O objetivo não é usar o EAD, né? Não é dar aulas à distância. O objetivo é usar as melhores ferramentas para conseguir um objetivo de aprendizagem. E isso pode ser através de, né, como a gente está fazendo aqui, né, uma conferência, pode ser através do uso de dados, pode ser invertendo a sala de aula, né? Então, assim, claramente é muito melhor você escutar e absorver um conteúdo sozinho, né, através de uma videoaula, por exemplo, como a Ari citou, do que você ter que ir se deslocar presencialmente para assistir o professor falando. Aqui você escuta no seu ritmo, você volta, você tira dúvida, você monta um grupo de WhatsApp do lado, né, e comunica com os seus colegas e vai trocando ideia ao longo do caminho. Então, assim, é inverter a pergunta. Né? Assim, eu acho que não tem limite para o uso de tecnologia. O que ele tem que ser feito é usado da forma correta. E eu acho que a outra grande preocupação, né, que a gente escuta bastante, principalmente dos professores, né, se a tecnologia vai substituir o professor, né, se a gente vai ser... Eu acho que, assim, de novo, nós fomos forçados, né, como o Ari colocou ali, a usar a tecnologia. A gente tem visto, acho que como todo mundo está dizendo, uma aceleração de tendências. Eu acho que isso não brotou nenhuma tendência nova, né, uma coisa completamente diferente do que a gente estava escutando, mas certamente essas coisas todas estão sendo muito aceleradas, porque está todo mundo experimentando em massa, né? E aí
os tabus vão caindo, a gente vai percebendo que, opa, não é tão ruim assim, né? Ou pode ser até melhor, opa, isso aqui é muito bacana, e a discussão dentro da escola nesse momento está evoluindo para, gente, qual é o legado positivo disso tudo que a gente está vivendo? Né? Tem um legado positivo a ser absorvido. Né? A escola não voltará a ser o que ela era até o dia 15 de março. Né? Certamente tem um monte de coisa que será aproveitada. Então, e talvez o mais importante, o professor, acho que nunca foi tão valorizado. Né? Nós aqui, né, eu tenho 3 filhos, eu nunca senti tanta falta dos professores. Né? E meus filhos também. Né? Meus filhos também. Todo dia eles falam, poxa, eu estou com saudade da escola, eu estou com saudade dos professores. Então, o espaço escola, né, e até a universidade, acho que ela não vai deixar de existir. Né? O que a gente vai matar é a exclusividade. Essa ideia de que, olha, a escola é só presencial ou a escola é só à distância. É o mundo híbrido que o Daniel está colocando. A escola será cada vez mais híbrida, o ensino básico vai absorver tecnologias, né, e já está absorvendo essas tecnologias e vai levar isso como um legado positivo. E eu acho que a educação, como a Ari colocou, vai ficar melhor. Né? A gente vai, de novo, a gente está derrubando alguns mitos, e isso vai transformar, vai estar acelerando a escola. Né? Então, eu também vejo de uma forma positiva e otimista todo esse processo. Maravilha. Maria Fernanda, aqui que você tem alguma coisa para acrescentar? Sim, acho que a escola, ela passa a ser... Primeiro que eu acho que, assim, o gradiente é diferente, né, de acordo com a idade dos alunos, né, quanto menores, a escola faz muito mais falta para eles, né, faz falta para todos, mas acho que para os menores ainda mais, porque a escola é o local do encontro, né, é o local, é o espaço físico da escola, né, isso é insubstituível, né, como o Daniel colocou, a questão do abraço, do toque, a disputa entre os pequenos, a questão da mordida, né, que é tão conversada entre pais, né, famílias de 0 a 3 anos, o que a mordida significa, como é que faz a mordida aqui no virtual? Não tem, né? Como é que você negocia com seu colega aqui virtual? Não tem, né? O que eles estão aprendendo é que está muito difícil, que dentro do espaço da sala de aula todo mundo falava o tempo todo e se entendiam e conseguiam chamar as conversinhas paralelas e fazer os seus pequenos grupos. Não tem, né? Os subgrupos, quando acontecem ainda, eles estão sendo dirigidos pelos professores, né? E aqui eu acho que vale dizer que os professores aí estão dando um show, né? Eu falo que se eu fosse teletransportada para o Jumanji, eu queria estar numa equipe de professores, né? Porque cada fase que vem, cada rodada nova, eles se superam, né? Então eu acho que isso tem sido assim muito bacana também quando a gente olha para os professores. E eu acredito que dentro de tudo isso também vai haver essa transformação do papel do professor, que é exatamente você entender através de data science e tudo mais como é que está o aprendizado do seu aluno, poder interferir nisso e entender que aquilo que não precisa do presencial, não vamos tomar o tempo do presencial para fazer, né? Agora, só vamos realmente fazer aquilo que é presencial. E o professor, ele passa a ser o curador do conhecimento, apontando caminhos, né? Dando esse direcionamento para os alunos por onde seguir, qual é o passo seguinte, né? Então, o meu aluno já traz esse repertório, como é que eu faço para que ele dê um passo seguinte nisso tudo, né? Então, eu acho que é um pouco disso. E de verdade, eu acho que os conteúdos, não que eles não sejam importantes, mas talvez eles tenham uma relevância diferente nesse presencial, quando a gente fala da questão do desenvolvimento das competências e habilidades, principalmente das emocionais, né? Eu acho que isso daí também vai tomar aí uma proporção muito maior do que já tinha. Ari, até nessa linha, né, assim, pegando a sua história, que foi um professor quase que te provocou, né, trazer os conteúdos para outras escolas e tudo mais, quer dizer, a Arco tentando trazer tecnologia para os professores ajudar. Qual que você acha que é o limite de novo? Quer dizer, vocês estão apoiando esse professor que cada vez parece ser mais relevante, mas também tem a questão socioemocional, que é recente, não sei se é quanto recente mas também tentando trazer isso. Qual que é o limite que se consegue entregar com tecnologia e daí esse novo papel? Nessa mesma linha. Olha, Cássio, na minha opinião, quem vai ganhar o jogo é a
escola que tem os melhores professores e está aberta para o uso da tecnologia, está aberta para a flexibilização, está aberta para um novo modelo. Isso é como uma empresa privada. Quem é a melhor empresa? É aquela que tem o melhor time, as melhores pessoas, a melhor cultura e que consegue se reinventar ao longo da sua história. Mesma coisa para a escola. O que a gente tem visto aí, do ponto de vista de reação de qualidade, são as escolas que têm os melhores professores. Essas pessoas têm a capacidade de mudar a sua forma de trabalhar, tá? Eu acho que a gente tem um ensino no Brasil, principalmente, muito intuitivo, muito criativo, mas que valoriza pouco o dado, a disciplina, a execução. Acho que é tudo muito romântico, né? E eu acho que se você fizer uma analogia, por exemplo, com o paciente vai lá no médico e aí ele está com um sintoma, está com febre, o médico pede para ele fazer um exame de sangue e aparecem lá uma série de indicadores e a partir de um indicador específico ele consegue receitar uma determinada medicação para que ele fique curado daquilo. A escola não. No final do bimestre aparece lá um 4 em matemática e você não sabe, você não tem a mínima ideia do que aconteceu. Eu acho que com o uso da tecnologia você consegue identificar qual foi a habilidade e a competência que ele teve a dificuldade para ter uma atuação muito mais assertiva, para fazer um ensino personalizado, um ensino adaptativo, e com certeza você pode impactar a aprendizagem dessa forma. Mas, de novo, o limite a gente vai aprender, o limite a gente vai testar, eventualmente a gente passa um pouquinho do ponto e volta. Acho que a essência que não muda é essa, é a valorização do professor como o principal protagonista desse processo todo, é você ter uma escola que tem uma liderança aberta a usar nova tecnologia, que sinalize como gestor que isso é fundamental, tudo vem de cima, né? que construa um processo de treinamento e formação de professor para o uso de tecnologia, para o uso de dado, para o uso de metodologia ativa. Acho que vai ser um processo de aprendizado e o limite a gente vai aprender ao longo do caminho. Sem dúvida. E acho que um ponto que todo mundo mencionou aqui, né, como a crise escancarou uma diferença que sempre foi gritante no Brasil, mas agora ficou mais colossal, né? Quer dizer, os alunos de escola, a gente tem falado muito de tecnologia e tudo mais, e quase que se restringe à escola privada, né? Que é a grande minoria no país, né? Nós temos mais de 40 milhões de alunos em escola pública, que não só não tem sistema, mas eu tenho deparado que nem internet tem. Então, mesmo que sistema tenha, não tem internet. Daí tem, né, agora citou a questão da Arco, de tentar disponibilizar isso para outros alunos, a Escola Mais, que é uma investida da Baema e da Agathos, também tem feito isso. Eu vi que a Ânima também está disponibilizando coisas para as escolas. E na linha também de uma frase que eu gosto muito do Daniel, de que a educação tem que ser premissa e não prioridade, como que nós, investidores, vocês que têm investidores, como que dá para conciliar o investidor per se, quer dizer, ter um retorno, e também não só depender de política pública, porque senão a gente fica sempre à mercê do governo, mas também sabendo que cada vez mais o investidor quer um impacto, o investidor quer um significado disso, como que as nossas empresas podem contribuir para esse país realmente, a educação fazer diferença, sabendo que grande parte está na educação pública e sabendo que tem coisas básicas, por exemplo, não temos internet para as escolas públicas. Como que vocês, além do que vocês mencionaram, vocês enxergam que essa desigualdade pode diminuir, número um? Número dois, como lidar com o investidor para isso? Quer dizer, eu entendo que a Arco, quando fala gratuitamente, a Ânima, a Escola Mais, elas fazem isso gratuitamente, então, até que ponto tem impacto, mas tem que ter retorno para o investidor que olha isso. Então, a visão de vocês, de número um, diminuir essa desigualdade, número dois, pensando no investidor per se, mas pensando no impacto no longo prazo. Talvez começar aí com o Gabriel, com a Escola Mais, com a Expresso de Baema, e Maria Fernanda, que também é sócia com a Agathos da Escola Mais, e aí a gente passa para o Ari e para o Daniel. Essa é como eu coloquei lá no início, né, na primeira pergunta, Cássio, eu acho que, como país, a gente deveria estar muito preocupado, né, com esse distanciamento que está acontecendo neste momento. E não é só na escola, né, o Daniel colocou também, tem dentro das universidades que não estão fazendo nada nesse momento, a maior parte são universidades, né, uma boa parte delas são universidades federais, que são historicamente consideradas melhores do país e não tiveram a capacidade de oferecer nada, né, de simplesmente hibernar durante esse período. Isso é muito ruim para o país.
A gente já vem de uma defasagem histórica, né, assim, tentando recuperar, né, comparado ao resto do mundo, e a gente vai, dentro do nosso próprio país, criando mais desigualdade nesse momento tão difícil. Tem um professor de Harvard chamado Michael Sandel que dá um curso sobre o tema de justiça, né? Não sei se vocês já tiveram acesso aí ao conteúdo dele, mas é um negócio super bacana. E um dos argumentos que ele usa, né, é como, pouco a pouco, a desigualdade social vai se intensificando, porque boa parte das pessoas que tem discernimento, tem o repertório para defender, né, coisas como saúde pública, escola pública, parques, né, a segurança, né, no entorno, vai se distanciando dessa realidade porque cada vez mais caminha para o privado, né? Então, assim, nossos filhos estão em escolas privadas, a gente usa hospitais privados, a gente frequenta clubes privados, a gente vai em shoppings. Então, assim, cada vez mais o nosso como se diz, a nossa sensibilidade com relação à deterioração da coisa pública vai ficando, a gente vai perdendo essa sensibilidade, né? E isso, no curto prazo, parece não ter impacto, porque nossa família, né, não está protegida, entre aspas, mas para o país isso é desastroso, né? É desastroso, e nós não seremos felizes, né, e bem-sucedidos num país que não vai bem. Então, é difícil falar das soluções, né, assim, mas certamente a gente está meio parado, né? A gente precisaria estar bem preocupado isso. Isso deveria ser um tema de debate nacional bem intenso nesse momento, que está bem evidenciado, de novo, pelo fato das escolas e universidades públicas não estarem conseguindo acompanhar o ritmo das privadas. Aí, como instituição privada, como participar e ajudar, né? Eu acho que a gente tem quebrado a cabeça em relação a isso. Você citou aí o exemplo da Escola Mais, que de fato abriu a plataforma para uma série de secretarias de ensino, oferecendo todos os materiais de graça para que essas escolas pudessem continuar funcionando. E acho que esse é um primeiro passo. A gente tem também, dentro da Baema, o Centro de Formação da Vila, que é um centro de 40 anos de formação de professores, e a gente também tem pensado em como, assim, agora na programação de julho, por exemplo, a gente vai ter formação de professores voltado para o uso das tecnologias, né, e dar repertório para os professores. A gente está criando condições para que o professor da escola pública possa participar e levar um pouco dessas melhores práticas também para a escola pública. Então, assim, tem, eu acho que, uma série de iniciativas sendo tomadas, mas aí volto no ponto do que o Daniel colocou, né? Eu acho que isso aí é um plano de voo ainda de curto prazo. A gente precisa de um plano de Estado maior, e aí um chamado para as empresas privadas participarem de uma forma mais organizada, mais articulada, com impactos mais de longo prazo. Eu acho que é um pouco por esse caminho. Eu acho que é isso que o Gabriel falou, né? A gente, enquanto sociedade, enquanto empresa privada, a gente precisava realmente se organizar, porque a nossa família não está bem se a família do lado não está bem, ou se a família um pouco mais distante também não está bem, né? A gente sabe que a educação muda o mundo, muda as pessoas mudam o mundo, e é isso que nos faz aqui, acho que cada um de nós aqui que escolheu atuar na área de educação, é esse propósito que nos move, né? E realmente a gente tem se distanciado muito aí, e a gente precisa se articular para que a gente tenha uma educação mais justa, mais igual para todo mundo, que aí a gente consegue mesmo ter um país mudando de patamar, né? Enquanto a gente fica com uma minoria só na escola privada e sem colocar melhorias que são possíveis mesmo na escola pública, pensar também se a gente hoje discute saneamento básico, que nem todas as famílias têm saneamento básico, a gente precisa discutir internet básica. A gente precisa discutir dispositivos básicos, porque às vezes o Gabriel aí com 3 filhos, o Daniel com 3 filhos, a Ari, eu não sei quantos filhos tem aí, 2, mas a gente está sempre naquele desafio também, nas nossas casas, de qual tem device para todo mundo, não tem, e sai comprando, enfim. E isso não é a realidade de todas as outras escolas. Então, por mais que
a gente agora, nesse momento, a curto prazo, como o Gabriel falou, como a Ari também está fazendo, a Escola Mais também está fazendo, de disponibilizar e fazer isso chegar, né? Esse tem sido o desafio agora. Mas acho que tem que ser algo que tem que ser pensado mesmo a várias mãos, né? E construir mesmo um plano para o país, um plano de educação para o país. Ótimo. Ari, até para você poder comentar, acrescentar um pouquinho, e do ponto de vista do investidor, como é que essa questão da Arco de ter ido também oferecer gratuitamente, como que você enxerga que esse retorno vem, além de ser um retorno, obviamente, para o país? Como é que vocês, como CEO de uma empresa listada nos Estados Unidos, enxerga também essa questão de um retorno de impacto? Olha, Cássio, eu acho que tem um alinhamento de expectativas que é importante ser feito toda vez que o investidor vai fazer investimento numa empresa de educação, que educação é um negócio de longo prazo, tá? É diferente do varejo, em que você vai fazer uma modificação aqui e vai gerar um impacto no mês que vem. Educação você está plantando hoje, o resultado você vai colher daqui a alguns anos, tá? E o que você está colhendo hoje é o que você plantou lá atrás. Então, essa mentalidade tem que estar muito orientada com o perfil do investidor, senão a expectativa de uma das duas partes ela vai ser frustrada. Acho que os investidores estão cada vez mais sensíveis de que uma empresa, para ser bem sucedida no longo prazo, ela precisa estar com todos os stakeholders bem equilibrados, e você está inserido num contexto em que você tem, enfim, uma grande educação pública de baixíssima qualidade. Isso vai acabar impactando na sua empresa. O que a gente abriu especificamente foi um pedaço da nossa solução, foram essas aulas ao vivo que foram gravadas. Você tem a grande e maciça parte do nosso produto disponibilizado só para os nossos clientes, então foi uma iniciativa pontual que eu acho que contribui sim, mas não atrapalha o nosso negócio. Um outro ponto que eu acrescentaria é o seguinte: ao mesmo tempo que nesse curto prazo a gente tem um aumento do gap entre a escola pública e a escola privada, com a tecnologia, eu acho que pode ser uma grande oportunidade de você reduzir esse gap. Desde que a gente tenha políticas, como a Maria Fernanda colocou, de ter device para todo mundo, o Brasil é um dos países que tem maior acesso a mobile, à internet do mundo. 85% dos domicílios tem isso. Beleza, não está ideal ainda, vamos trabalhar para fazer, porque aí você tem condição de ter um professor de altíssima qualidade dando uma aula para um aluno de ensino fundamental, para um aluno de ensino médio. Tá? Então, acho que dá para ver também o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Mas acho que, como todos vocês sabem, um legado que a gente traz de tudo isso é que o mundo está mais solidário, o mundo está mais preocupado com o que está acontecendo aqui do lado, e vejo que a participação do terceiro setor, tá? A participação das empresas privadas se engajando mais em iniciativas do terceiro setor, para mim, é uma das soluções para a gente conseguir reduzir esse gap. Acho que a gente não deveria esperar só por política pública, não. Perfeito. E até o Daniel liderou o Não Demita, né, Daniel? Então, você tem feito bastante essa questão de ter a empresa privada assumir a liderança, o protagonismo, né? Seria super... Eu acho, Cássio, assim, são nos momentos de crise que o que as empresas fazem serão lembradas, né? A hora que a WEG começa a produzir respirador, a hora que a Renner fala, vou financiar os lojistas, Magazine Luiza também fala, não vou demitir ninguém, a gente também lidera, não demite. Cara, é isso, né? Então, e realmente eu acho. Agora, especificamente, então eu acho que assim, os investidores, e aí você muito, desculpa, mas assim, os investidores, como a Ari falou, que não tenha essa sensibilidade, não precisa, não invista, principalmente em educação, não invista. Porque tem outros muito mais conscientes que querem investir. Quem que você quer que invista? Que seja seu sócio, que tenha aquela visão de futuro junto com você. Entendeu? Então, também um pouco isso. Eu acho que aquela questão do curtíssimo prazo, veja, todas as empresas que assinaram Não Demita, elas penalizaram o resultado de curtíssimo prazo em detrimento de manter os funcionários durante 2 meses. Então, eu acho que é exatamente isso. Agora, olha só o que a gente está vivendo, né? Uma coisa é você trabalhar com igualdade, outra coisa é com equidade. Né? Igualdade, você tem 10 pães, tem 5 crianças, dá 2 para cada um. Equidade, você dá 3 para quem tem mais fome e 1 para quem tem menos fome. Se a gente parar para pensar dessa maneira, a escola pública tinha que ser melhor do que a escola privada.
A gente tem que fazer de tudo para melhorar, tem que resgatar, porque não tem nada mais bem distribuído no mundo do que a habilidade. Pegue 100 violões e coloque numa escola na Faria Lima, 100 violões numa comunidade longe, 6 ou 5 crianças vão sair tocando. Isso vale para matemática, biologia, para o português, para liderança, para empatia, para todas as habilidades. Quer dizer, então, é um absurdo a gente deixar à margem o que está acontecendo em relação a gente ter 2 tipos de escola no país. A gente vai ser penalizado se a gente não fizer. Agora, eu tenho uma expectativa muito grande. O Gabriel colocou o ponto, que é o seguinte, e todo mundo aqui colocou, é indiscutível que o momento que a gente está vivendo ampliou a distância, né, entre as crianças que têm acesso à escola privada das que não têm acesso à escola pública. Como a Ari falou, eles não têm acesso, não tem nem device, não tem nem internet, não tem nada. Entretanto, eu acho que a distância ficou tão grande que é um momento da gente acordar, um momento da sociedade acordar. A Maria Fernanda falou, não dá para você estar bem numa sociedade que vai mal, né? A sua família está bem ou não, não tem como um pai estar bem se o filho está mal. Então, o que eu quero dizer, eu acho que eu estou com muita esperança, realmente, porque eu acho que está todo mundo indignado, né? A pauta de educação, ela entrou agora de uma maneira muito mais forte. Ninguém mais vai suportar você ter uma escola e saber que as pessoas... Ficou escancarado. Se existia uma miopia, um comodismo, como o Gabriel mencionou a respeito do Sandel, assim, isso não se refere a mim, isso é um problema do governo, na escola pública. Não. Agora despertou. Está todo mundo se sentindo mal. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Eu acho que essa é a grande transformação que efetivamente vai acontecer no Brasil. Então, o propósito da Ânima é transformar o Brasil pela educação. Era, antes da pandemia. O que mudou é que agora o nosso propósito é fazer com que todo brasileiro tenha como propósito transformar o Brasil pela educação. Essa é a grande diferença. A hora que a gente tiver um país onde todas as lideranças, não interessa onde você esteja, tenha o desejo, né, esteja inconformado, esteja se sentindo mal, enquanto não entender que a gente tem que trabalhar com a equidade, e a escola pública deveria ser melhor, inclusive, do que a privada, e aí é um desafio enorme. Né? Eu sempre digo que o braço direito do ministro da Fazenda deveria ser o ministro da Educação. Né? É isso. Né? Agora está saindo um aí, não vou entrar em detalhes, mas eu estou com a esperança enorme, né, que entre alguém e que realmente consiga colocar na pauta a educação, porque não existe na história da humanidade um país ou uma sociedade que conseguiu ser bem desenvolvida que não tivesse por trás grandes universidades, grandes escolas. Essa é a nossa responsabilidade, independente de qualquer coisa. Né? Então, uma coisa é você concorrer, outra coisa é você ser inimigo. Eu acho que a gente tem que dar as mãos, né, trabalhar junto. Em 30 segundos eu finalizo aqui. Assim, a Ânima, a gente tem uma plataforma que chama YouLife, onde todo professor antes preparava a aula e colocava ali num pendrive, né? E agora não, ao invés de colocar no pendrive, ele coloca numa plataforma que é a YouLife, isso aí já há alguns anos. E o que nós fizemos? Uma parceria com a Vivo, com as Teles, para dar 5 GB para todos os alunos, e com o Zoom. Né? O que nós estamos fazendo agora? A gente abriu essa plataforma para qualquer universidade no Brasil que queira usar. O que ela tem que fazer? Fazer algum convênio com algumas teles e dar os 5 GB para os alunos, ao mesmo tempo uma parceria com o Zoom ou Microsoft, alguma coisa assim, né? E aquela plataforma é alunos daquela universidade com professores daquela universidade, mas é uma grande plataforma de curadoria. E eu acho que é assim que a gente vai crescer. Sabe o que vai ser essa plataforma? Uma plataforma de curadoria de professores do Brasil inteiro, aberta para todo mundo. E eu acho que, quem sabe, essa também deveria ser a solução para o ensino básico e a solução para o Brasil como um todo. A gente trabalhar como um grande ecossistema. Esquece público e privado, esquece escola, aluno de universidade ajudando aluno de ensino médio, a gente trabalhando com um grande ecossistema, totalmente integrado. Aí eu acho que a gente consegue, efetivamente, transformar o Brasil. Ô Daniel, nessa questão bastante provocadora de todo mundo transformar o país pela educação, né? Tem uma frase que eu gosto muito do John Dewey, que ele fala que a educação não é a preparação para a vida, né? A educação é a vida em si. Você citou também a questão de como a faculdade vai ser a partir de agora, não vai ter 4 anos para se formar, vão ter várias formações, tem a própria Singularity, mostra, né? A gente vai viver até 150 anos, então vão ter várias formações. Uma dúvida
uma pergunta que eu queria aí para vocês realmente falarem abertamente, o que é a educação do futuro? O que esses próximos 2 anos, que vão ser os próximos 15, o que será a educação? O que definitivamente ficou para trás? Acabou esse meteoro? Quais são os dinossauros que foram mortos? O que terá no futuro e quais são as grandes oportunidades, além do que já foi mencionado aqui? Comigo mesmo? Começa com você. Tá. Bom, eu falei no começo, eu acho que a gente está falando agora de uma educação. Vamos entender, né? Para mim, essencialmente, você aprende de 2 maneiras, né? Ou por necessidade, ou por desejo, por curiosidade. E a escola foi estruturada para tirar o menino da zona rural e para trazer na Revolução Industrial, para trazer para a indústria, vou cronometrar aqui, senão eu falo para caramba, né? Para trazer para a indústria, oferecendo a mesma coisa para todo mundo. Então você imagina, você está numa escola que o aluno aprende de uma maneira passiva, que é o professor que fala, você oferece a mesma coisa para todo mundo, né? E muitas vezes você aprende para algo que não tem nenhum significado para você, que é para a prova. E o professor ainda fala, presta atenção que vai cair na prova. Cara, você vai ter que agora aprender para você. Para você. Então, é através da curiosidade, através do significado. Por isso que eu digo que, inclusive, eu acho que a filosofia, o Gabriel citou o Sandel, a filosofia vai ser uma metodologia. Não a filosofia que pensa Kant, Nietzsche e tal. A filosofia enquanto você fazer as perguntas, os porquês, o questionar uma coisa com a outra. Você tem que ir para a escola para desenvolver habilidades, a empatia. Os algoritmos das redes sociais só nos mostram exatamente aquilo que a gente pensa. A gente precisa ir para a escola para aprender a lidar com o outro. A Maria Fernanda falou para tomar mordida, para lidar com a frustração. Entendeu? Quer dizer, então, aí sim, essas habilidades. E aí, a escola tem que ser o lugar que vai ter significado. Você não vai aprender, não é o just in case. Esquece o just in case, é o just in time. Não é assim, ó, eu vou aprender que quem sabe um dia eu preciso de tabela periódica, quem sabe um dia eu preciso de logaritmo. Não, é o just in time, eu preciso agora. Quer entender a curva logarítmica agora em relação à curva exponencial do coronavírus? Nossa, eu preciso aprender esse negócio agora, incrível. E aí eu vou aprender. Então, essa é a grande mudança. E aí a gente está falando de uma escola. Porque o que acabou com a indústria do CD não foi o iTunes. Você obrigar o cara a comprar um CD inteiro quando ele só queria comprar uma música. Cara, ele quer ir para a universidade para fazer aquele curso e não fazer o curso inteiro de administração. Porque, então, a universidade tem que ser um conjunto de nanocursos com certificados, híbrido, né, personalizado. A avaliação não é para o professor, a avaliação é para o aluno, para que ele possa receber um feedback, para saber como que ele está. É o que o Ari falou, não é até no final do semestre que ele vai saber se ele aprendeu ou não. Tem que ser agile, a cada 15 dias a avaliação é para ele. E ele vai sabendo como que ele está, o que ele precisa aprender, e aí isso daí totalmente sintonizado com o mercado de trabalho. Né? Então, a escola deveria ter 2 indicadores, eficiência e eficácia. A eficiência o que funciona, metodologias, laboratórios, professores, storytelling, o que é que seja, para melhorar a eficiência, que é o aprendizagem por hora. Agora, o que adianta você aprender alguma coisa que está totalmente obsoleta e não serve mais nada para o mercado? Não. Então, você precisa entender o mercado de hoje, mas mais do que isso, não só de hoje, mas também de uma tendência um pouco futura. Né? Então, é isso. Então, a educação ela é algo que tem que ser repensado, reformulado para que tenha significado para a pessoa. Né? Então, você não vai aprender para um outro alguém. E aí você vai aprender para você. E essa escola, que ela foi formatada exatamente na Revolução Industrial, que você, cara, todo mundo fica em fileira, dando a mesma coisa para todo mundo, apostila, o professor falando a mesma coisa para todo mundo, no final, é o final, a mesma né? prova para todo mundo. Cara, e aí toca um sinal e ele vai tomar um solzinho, parece um presídio. Grade curricular, disciplina, grade, jaula. Né? Então, cara, acabou. Essa escola, na minha cabeça, acabou. E esse outro desenho, que quem sabe é que está por vir, é que está surgindo. E tomara que ele surja justamente com o que eu acabei de falar, né? Com esse sentimento que ele tem que se reinventar. Para finalizar mesmo, Cássio, assim, a Finlândia, Singapura, Estados Unidos, diversos outros lugares, todo mundo vai ter que passar por essa transformação. A transformação como a tecnologia, data, AI vai mudar a educação vai ser no mundo inteiro. Né? Só que time que está ganhando às vezes é mais difícil de mexer. A gente não está ganhando. Então nós temos uma chance incrível de nos reinventarmos, de quebrarmos os dogmas e os paradigmas.
né? E entender, acabar com esse negócio, entender que realmente a escola é o grande protagonista da transformação e o professor é o grande artífice dessa transformação. Se a gente conseguir conscientizar isso, se todo mundo tiver essa consciência, a gente reinventa esse país em 10 anos. Fantástico. Ari, você aí com 1.200.000 e crescendo cada dia com essa responsabilidade de conseguir ter uma plataforma que consegue atingir muita gente, parece bastante otimista também. Como é que é o futuro que você enxerga? O Daniel compartilhou recentemente que até o TikTok está entrando agora em educação, com microlearning, quer dizer, então, você já imaginou ter TikTok parceiro, concorrente? Como é que vai ser esse futuro e como que você vai ter plataforma para impactar tudo isso? Olha, Cássio, eu acredito que esse processo passa muito por tornar a aprendizagem mais significativa, como o Daniel colocou, tá? Acho que esse é um processo que não dá para deixar de reconhecer que começou lá atrás. Acho que o Enem trouxe um pouco isso, tá? Você parou de perguntar qual é o valor de X na equação e começou a contextualizar, e isso desperta muito mais o interesse do estudante, ele saber que aquele conhecimento de alguma forma vai ser aplicado na vida dele, ele consegue identificar qual é o propósito dele estar aprendendo aquele negócio. Mas acho que é pouco ainda, tá? O que a gente tem do ponto de vista de currículo é muito excessivo, muita coisa não é utilizada. Acho que países, inclusive como Singapura, que está lá no topo do ranking do PISA, estão fazendo um reequilíbrio de currículo, deixando os conceitos mais básicos e fundamentais para a formação de um profissional ali, mas colocando essas habilidades socioemocionais, principalmente, para que você consiga formar um jovem diferente. Então, esse reequilíbrio ele pode ser acelerado por conta da tecnologia. Agora, tem uma coisa que me preocupa e que eu acho que é sempre bom trazer à tona, é que o brasileiro ele gosta do atalho, né? E aí, quando a gente começa a falar muito da inovação, da tecnologia, a gente espera que a gente resolva tudo muito rápido porque a gente vai mudar o modelo. Mas tem um negócio que não muda muito, que é o que todos esses países fizeram. Finlândia, Coreia do Sul, Singapura, é o feijão com arroz bem feito. Então, eu não acho que tem que estar todo mundo enfileirado em sala de aula, nem sair ao mesmo tempo para tomar o sol. Mas eu acho que é importante incutir o valor da disciplina no brasileiro, tá? Todos nós somos profissionais aqui e a gente tem hora para estudar, hora para trabalhar, hora para fazer exercício, hora para comer. E eu acho que o êxito na vida do estudante, na vida do profissional, ele vem muito por conta dessa disciplina e do feijão com arroz bem feito, da consistência do dia a dia. Então, acho que se a gente, enquanto sociedade, enquanto governante, também encarar que a necessidade de você melhorar a educação, ela é gigante, e eu acho que ela vai começar com a construção dessa base, com a construção desse feijão com arroz bem feito, para que a gente possa potencializar tudo isso através da inovação e da tecnologia. Maria Fernanda, você citou também uma questão, além do futuro da educação, você citou muito a questão emocional, né? Como é que é o futuro da educação na sua visão? O que ficou para trás? O que vem pela frente? Eu acho que a gente tem discutido muito dentro do nosso grupo também a questão de que tudo que se assemelha à caserna ou à prisão não deveria ter na escola, né? Então, essa questão do sinal, essa questão do andar em fila, todo mundo sair ao mesmo tempo para tomar um solzinho, né? Isso a gente já vem discutindo bastante e eu acho que isso vai ficar para trás, né? Eu acho que essa é uma das coisas que fica para trás. Outra coisa também que eu mencionei é que realmente, assim, vamos deixar para o presencial aquilo que precisa da presença, né? E acho que mais do que nunca a gente tem que falar também, e aí entrando um pouco nessa questão do emocional, é a questão do protagonismo, né? Como a Ari falou, a questão da disciplina é importante para o sucesso em qualquer coisa que você se dedique, que você se propõe a fazer, planejamento, disciplina, mas isso acontece também quando a gente coloca o aluno num papel de protagonista, né? Ele vai ser responsável, uma educação democrática, ele vai ser responsável pela trilha de aprendizagem dele, ele se responsabilizar, ele não vai estudar para aquilo porque vai cair na prova, né? Um pouco também mesclando aí que o Daniel falou da questão do desejo, da curiosidade de aprender, e a escola tem que parar de matar isso também,
entendendo que não existe só uma resposta certa, né? A gente vem de uma educação em que a gente só tinha uma resposta certa, né? E hoje a gente sabe que inclusive, o erro é um ensaio para aprendizagem, né? O aprendizado empírico nada mais é do que isso. Você faz tentativa e erro e entende porque você errou ali. Não é porque o professor estava esperando uma determinada resposta, aquela resposta não veio. Né? Isso ao contrário, isso inibe o cara de levantar a mão e fazer uma pergunta, porque se minha pergunta for idiota, quantas vezes a gente já não se colocou dessa maneira, já não se tolheu de fazer uma pergunta numa palestra, numa sala de aula, que falou, vai que a minha pergunta seja idiota, né? E às vezes é aquela coisa, né? Uma pergunta pode parecer muito idiota porque ela foge totalmente do status quo, mas ela pode ser uma pergunta que faz exatamente o contrário, faz quebrar esse status quo, que é um ponto importante e relevante para que venha a mudança. E aí entra também a questão aí das habilidades socioemocionais, né? Quando a criança vai para a escola, o menino vai para a escola, ele tem a oportunidade ali de vivenciar um pensamento diferente do que ele tinha no âmbito familiar, né? Então começa a ser um ensaio e ao mesmo tempo já uma vivência, né? A vida real, de como é que eu me relaciono com o outro, como é que eu respeito o outro, como é que eu entendo que, apesar de eu não concordar com o outro, eu posso conviver de maneira respeitosa com o outro, né? E aí, eu acho que aí as pessoas agora, né, pensando assim no futuro, vão entender que esse é o espaço privilegiado para que isso aconteça, né? Porque a escola começa a ser o primeiro espaço público que as crianças experimentam. Né? E aí é a grande questão, como é que eu vivo nesse espaço público? Como é que eu convivo com um adulto que não é alguém da minha família? Né? Como é que eu respeito esse adulto? Como é que eu crio vínculo com esse adulto sem ele ser da minha família? E essa história, né, da escola enquanto espaço do encontro, a gente vê por aí várias teses aí de doutorado falando sobre como as crianças se sentem quando a escola entra de férias, né? A dúvida delas, mas a escola desapareceu? Para onde foi a minha professora? Né? E agora a gente está vivendo isso num período ainda mais extenso. Então, eu acho que as famílias também vão repensar o lugar da escola na organização deles, na família deles, qual é o valor que eles realmente atribuem para a escola, né? Porque a escola até então, para uma determinada idade, era um lugar seguro, que eu deixava meu filho ali durante horas e depois eu ia buscar. Isso, no momento, estamos vivendo uma pausa, né? Então, eu acho que é um pouco essas reflexões aí que eu tenho feito durante esses meses aí. Maravilha. Gabriel, CEO que assumiu uma companhia com 10 escolas, mais de 45 anos de história no meio da pandemia, a pergunta é muito simples. É só qual vai ser o futuro da educação. Então, acho que não tem grande desafio aí. Essa pergunta dá umas boas horas de discussão, né? Mas eu concordo bastante com o que já foi dito, não vou ser repetitivo aqui. Mas eu queria só, acho que ressaltar, acho que 2 pontos, né, que demonstram a necessidade da escola, de fato, se reinventar, né? Tem uma máxima no mercado de trabalho que fala que você é contratado pelas suas habilidades técnicas e é demitido pela falta de habilidade socioemocional, né? E isso é verdade, né? Assim, a gente, né, cada um nos seus papéis aqui, quando você está contratando, você quer saber se o cara sabe matemática financeira, contabilidade, onde ele se formou, né? Isso são indicadores, né, de uma boa formação técnica. E depois que ele começa a trabalhar, assim, o que vai determinar o sucesso dele na carreira ou não é habilidades muito mais amplas. E, sinceramente, se ele sabe contabilidade ou não, rapidamente fica para trás, né? Porque essas coisas são muito mais fáceis, né, de se absorver trabalhando do que a capacidade de trabalhar em grupo, a comunicação, um pensamento crítico. Então, são habilidades que precisam começar a ser desenvolvidas desde cedo, né? E eu acho que algumas escolas sempre tiveram isso de uma forma intuitiva, né, como parte lá do seu projeto pedagógico, mas isso vai se perdendo ao longo da escolaridade, né? Você vê isso muito mais presente no ensino infantil e no Fundamental 1, e aí quando eles entram no Fundamental 2 e médio, é aquela carga de conteúdos, né, de habilidades técnicas que dominam a escola, né? E o ensino médio ficou condenado a isso historicamente, né? Porque aí o único objetivo do ensino médio era passar no vestibular,
né? Assim, é um desperdício completo, né? De 3 anos de escolaridade numa faixa etária crítica, né, para a formação de caráter e de personalidade, e você está ali só sendo massacrado por conteúdos, que muitos deles você não vai usar nunca mais na vida, né? Então, eu acho que esse equilíbrio é algo que a gente vai caminhar, né? Isso não é novo, né? Não é por causa da pandemia, isso já vem sendo discutido há muito tempo, mas fica cada vez mais evidente. E aí no ensino superior, essa proximidade com o mercado de trabalho, né? Deixar a universidade deixar de ser hermética, né? E falar assim, não, eu sei tudo, eu não preciso perguntar nada para ninguém, e eu te dou aqui um pacote de cursos que você te dou um certificado no final e tudo bem, né? A gente sabe que não é assim. A outra coisa que eu acho que foi dita aqui é essa preparação para o erro. Acho que a Maria Fernanda ressaltou aqui, né? Você conversa com grandes empreendedores e é engraçado como eles ressaltam muito mais os fracassos anteriores como critérios para atingimento do sucesso futuro. Não foi assim, não, eu fui muito bem aqui, aí peguei esse sucesso e repliquei do lado de lá e deu certo. Normalmente assim, puxa, eu tentei 2, 3 coisas, deu tudo errado, quebrei 2 vezes, e aí deu aquele, né? E essa bagagem acumulada de fracassos me permitiu, né, construir algo realmente diferenciado. E a escola massacra o fracasso, né? Ela detona, né? Se o cara não foi bem numa prova, ele é taxado e é rotulado, né? E eu sempre, né, eu acho que o Ari tocou nesse ponto aí, assim, eu tirei 7, meu colega tirou 7. A gente está igual, né? Os 3 que faltaram para mim são os mesmos 3 que faltaram para ele, né? É uma simplificação tremenda do processo de aprendizagem. Você carimbar ali uma nota, né? 70%, pô, beleza, né? Mas se os meus 30% que faltaram foram mais relevantes do que os de lá, a gente nem comunica isso para as famílias, né? Muitas escolas simplesmente passam um boletim e as famílias se contentam com isso. Então, acho que essa discussão, essa personalização da aprendizagem, esse aprofundamento dos gaps, né? Que eu acho que, de novo, você conversa com um bom professor, ele tem lá seus 30, 40 alunos numa sala de aula, ele sabe falar sobre as deficiências de cada aluno. Um bom professor, ele consegue descrever, ó, esse aluno aqui, ele tem essas qualidades e ele tem esses desafios. Mas isso, no processo massificado, se perde, né? Então, assim, eu acho que a gente vai buscar, né? E a tecnologia está aí para nos ajudar a fazer isso, né? Se o varejo está conseguindo personalizar a compra de milhões e milhões de pessoas, não é possível que uma escola não consiga traduzir isso, né? De novo, mas tem que estar aberto para o uso da tecnologia, tem que estar aberto para abraçar essas ferramentas, né? Como um avanço no processo de aprendizagem e não uma substituição. E aí, para fechar, eu acho que o maior erro que a gente comete nesse processo é demonizar algumas das práticas, né? Então, assim, não pode ter aula expositiva. Cara, a aula expositiva tem o seu papel, né? Ela tem uma relevância para alguns processos de aprendizagem, ela é super importante. Prova, mesma coisa. Em alguns momentos você precisa passar por aquele estresse de ser testado, porque isso vai ser exigido na vida, né? Você tem que fazer uma venda naquele momento, você tem que se preparar para aquilo, e se você perder aquela janelinha de oportunidade, já era, não vai ter outra, né? Eu acho que a gente, de novo, a escola se transformou só nisso. Isso é um problema. Mas eu acho que a gente não pode, ao querer evoluir, demonizar essas práticas do passado, porque elas também têm o seu papel, e aí eu acho que o jogo é uma diversidade de ferramentas, é uma maior flexibilidade no uso de coisas que envolvem tecnologia e que não envolvem tecnologia, mas de novo voltado para o aluno, pensando no aprendizado e não simplesmente na entrega de conteúdos. Espetacular, Gabriel. Estamos finalizando aqui, mas tem uma pergunta que bastante baseada no que o Daniel falou, e acho que envolve o Ari também. Do exemplo da mídia, Daniel, que você citou, como que a gente digitaliza a educação? Aluno, professor, como você comentou isso aí também, e como o Ari tem feito um trabalho nessa linha, também ouvi de vocês dois a resposta dessa pergunta do Fred. O que eu até falei, né, é a diferença entre digitalizar o antigo e criar o digital, né? E para mim é assim, você digitalizar a apostila, você mandar a lição de casa agora a mesma lição de casa só que ao invés de ser papel, de uma maneira digital, você oferecer exatamente a mesma aula que era presencial, você filma a aula ali no final,
e transmite. Isso aqui, para mim, é digitalizar o velho. Né? Quer dizer, é igual filmar um teatro. Cara, não tem nada mais chato. O teatro é bom porque ele é vivo. O filme é bom porque tem um enredo, a pirotecnia. Agora, filmar o teatro é a coisa mais chata do mundo. Então, eu estou falando em cima disso, que assim, os desafios, a Maria Fernanda falou algumas vezes, quer dizer, os professores estão se reinventando o tempo inteiro. Né? Eles estão nesse processo de aprendizado. Olha que incrível, todo professor agora também é aluno. E se o professor não tiver essa mentalidade, ele está morto. Ele está morto. Porque a gente está vivendo agora num mundo que a gente tem que se reinventar. Então, assim, e eu estava dando exemplo, eu dei um exemplo rápido. O professor usa lá o PowerPoint. Imagina que tiver dois tipos de professor. Aquele professor que é o inspirador, é o generalista, o cara que provoca, que inspira, que faz as perguntas. Faz as perguntas. Ele tem que mais fazer pergunta do que dar resposta. E aí a resposta vai ser dada pelos especialistas, que o cara é muito bom sobre aquele assunto. Só que você precisa primeiro trazer os alunos, né? Porque o grau de confiança de quem não entende nada de algum assunto e quem é o expert é o mesmo. É o mesmo. Né? Então, por isso você acha que todo mundo quer dar palpite na cloroquina, quer dar palpite no seleção de futebol, time. Todo mundo dá palpite na economia. Cara, você tem que saber o que você não sabe. E aí sim você provoca. Então, assim, usa a tecnologia como algo fluido, como algo tranquilo, entendendo, e aí como a tecnologia vai mudar o seu pensamento. O Gabriel estava falando, a Maria Fernanda também tocou nesse assunto, tem uma diferença entre o clássico e o tradicional. Né? A música clássica é linda, é incrível, e ela não é ruim. Outro dia me fizeram uma pergunta se vai acabar as escolas católicas, religiosas, tal, porque elas são muito tradicionais. Não! Não vai. Se ela quiser seguir aquelas regras, como a Fernanda falou, a fila, não sei o que, a carteira, morreu. Agora, o clássico não, os valores, a filosofia, a sociologia, a discussão, isso aí é incrível. E aí a aula expositiva, desde que você use um storytelling, uma narrativa. Então é disso. Quando a gente está falando do digital, é assim, a diferença é quando a Folha de São Paulo fez um PDF do jornal ou depois ela criou o UOL. É disso que a gente está falando. Entendeu? Então, as escolas vão ter que criar o UOL. É esse o momento. Eu não sei se eu vou ter mais alguma interação ou não, Cássio. Senão, eu queria fazer uma provocação que a gente está lidando com um monte de educador aqui. Por favor. Não sei se eu fiz uma live tinha um cara da Finlândia, uma da Califórnia, uma do Chile. Né? E naquele momento, quando eu discuto o que estava acontecendo, eles falando era sobre formação de professores. E aí todo mundo ele responde e fala o seguinte: olha, na verdade, a gente transformou esses lugares, essas regiões, porque a gente pensou como um grande ecossistema. E o grande ecossistema era o governo junto em relação à formação de professores, mas a escola pública, escola privada, universidade, tal. Cara, a sociedade integrada aderindo a isso. Então, a minha provocação, visto que a gente está aqui sendo assistido por vários educadores e pessoas, né, ligadas à educação, eu acho que o Brasil é um país continental. E é difícil a gente criar um grande ecossistema no Brasil. Mas se cada um, dentro da sua região, né? Se eu estou aqui em Santana e Parnaíba, tendo que ir uma escola, com uma universidade, não sei o quê, cara, vá conversar com o prefeito, vá conversar com não sei quem, tenta agilizar, tenta assumir as escolas públicas da sua região. Então, e faz algo integrado. E aí, este ecossistema vai dar um salto. E a hora que a gente tiver multilocal, a solução não vai ser uma solução nacional. Vai ser uma solução multilocal. Cada um dentro da sua região. As escolas do Itaim assumindo as escolas públicas dali, com não sei o quê, com a mudança e aí você faz um negócio que vai ser incrível. Então, a minha provocação aqui, de maneira muito prática, né, pense no seu ecossistema, como que você pode, de alguma maneira, conversar com as outras escolas, né? Não são seus inimigos, está todo mundo junto ali, com as outras escolas privadas, outros grupos ali mesmo. Como é que você pode fazer alguma coisa junto com a escola pública? Faz uma formação de professores integrado. Você pega aluno da universidade que está fazendo engenharia e vai dar aula na escola pública de reforço de matemática, por exemplo. E hoje você consegue fazer um Uber de professores, alguma coisa assim. E os casos das universidades particulares podem dar desconto para o aluno que faz esse tipo de trabalho. Enfim, tem tanta coisa incrível que pode ser feito. Isso aqui com incentivo, mas vamos pensar não num projeto nacional que é muito complicado, né? Mas vamos fazer uma revolução, micro-revoluções. E um grande ecossistema é o conjunto de pequenos ecossistemas. Aí a gente faz algo totalmente diferenciado. Então, eu não queria deixar de provocar todo mundo que está aqui e que trabalha com educação
para que a gente assuma efetivamente esse papel da transformação, cada um na sua região. Obrigado, gente. Muito bom. Ari, como é que se transforma a folha no UOL? Como é que vocês estão ajudando as escolas analógicas aí a virarem? Olha, eu vou começar pelo que não deve se transformar, né? Que é a essência, né? Para você fazer lá, seja o teatro, seja o cinema, você tem que ter excelentes atores, né? Não esquece dos atores. Os atores são fundamentais. Agora, tem que ser cinema mesmo, não dá para ser teatro se você quiser usar a tecnologia. E eu acho que uma grande fonte de inspiração para a gente são outras indústrias, tá, Cássio? Então, você precisa engajar o usuário, você precisa criar uma experiência personalizada, você precisa olhar para o que o Netflix está fazendo, por exemplo, né? Que está conseguindo lá ter uma experiência fantástica, personalizada, cada um de nós tem o seu, e você consegue ter o melhor uso possível daquela plataforma. O que funciona para o jovem? Gamificação, aquilo ali chama a atenção dele, aquilo ali gera engajamento. O que funciona na tecnologia que é muito bacana? É esse processo de desenvolvimento agile. Você está aqui fazendo um focus group com o teu aluno, sabendo o que funciona, o que não funciona. Você vai lançar uma tecnologia nova, aquilo não ficou legal. Você vai melhorar e vai iterar. Então, acho que se inspirar no que as outras indústrias fazem, do ponto de vista de tecnologia, é fundamental para nós, educadores, se a gente quiser fazer essa transformação digital de verdade. Sem esquecer dos atores principais. Agora, Daniel, sua provocação está aceita. Vamos depois compartilhar aí os nossos ecossistemas que a gente está criando e ver como é que eles podem interagir. Muito boa a provocação. Maravilha. Poxa, não tenho... Fala, Daniel. E a provocação não é só para você, que eu sei que você tem essa consciência. Eu estou falando para todo mundo que está nos assistindo aqui. Entendeu? Eu acho... É isso. É uma autoprovocação, inclusive. Né? É para todos nós. Eu acho que esse é o grande desafio. Se a gente... E, cara, a gente pode fazer uma diferença enorme. Não? A gente pode fazer. Se a gente não fizer... Essa junção de ideias, né, Daniel? Acho que é fundamental, né? Por isso... Eu estou extremamente grato a vocês, ao público, assim, para mim foi uma aula aqui muito importante, realmente uma gratidão enorme pelo aprendizado. Poxa, se a gente puder continuar tendo esses debates, acho que esse é o nosso objetivo realmente. Como você bem colocou, né, não existe concorrente, existe tanto trabalho para ser feito, são tantas vidas aí, é um país pela frente que só a educação realmente pode mudar. Aqui a gente acha que não tem impacto maior do que investir em educação. A frase do Daniel, para mim, é um mantra, quer dizer, a educação tem que ser premissa e não prioridade. Então, de verdade, aí, a vocês quatro, uma gratidão enorme. A todo mundo aqui que assistiu, que está assistindo, gente que também poderiam estar aqui nos ensinando, e estão assistindo, estão ouvindo. Super agradecido. Agradecer de novo, Maria Fernanda, com seu lema pessoal aí de reinventar a educação. O Ari, que fala que gosta de estar abaixo do radar, mas também que transforma aí a vida de milhões de crianças e só com educação de qualidade pode mudar realmente. Gabriel e Daniel, de transformar o país pela educação. Puxa, eu acho que se mais pessoas se inspirarem pela história de vocês quatro, não tenho dúvida que o futuro é muito bom pela frente. Então, fica aqui de novo meu super agradecimento ao tempo de vocês e ao baita aprendizado que vocês nos proporcionaram aqui, viu? Cássio, eu vou, em um minutinho, agradecer. É espetacular aqui a conversa com todo mundo. E realmente eu acho que você estava falando, a gente trabalha com o que há de mais nobre no ser humano, que é a capacidade de sonhar. E o Brasil, que a gente precisa nesse momento, o Brasil não pode parar de sonhar. Né? E só através da educação, a educação é que faz com que você deseje, com que você almeje, com que você não queira para si, mas que você consiga realmente impactar e queira deixar efetivamente um legado. Então, a vida para mim é isso. A vida é você aprender, se tornar melhor para poder cada vez deixar mais legado, fazer diferença e tal. E a gente faz isso, né? Então, essa é a nossa responsabilidade, né? De todo mundo que está aqui, não só falando, mas também participando, ouvindo os comentários aqui. Cara, eu também. Obrigado demais. Eu anotei um montão de coisa aqui, cara, entendeu? De tudo que vocês falaram, então tá aqui. Foi espetacular. E tem uma frase do Luiz, né, que o Gabriel usou esses tempos, que é maravilhosa, né, que é assim como saúde e educação são setores incríveis, né, a saúde traz a pessoa que está abaixo do status quo para o status quo, né, a educação ela pode elevar a pessoa, né, Gabriel, você comentou isso no Bahia Day, para mim também ficou super marcado
E acho que... O mais bacana, Cássio, é que, né, de novo, parafraseando o Luiz Castanho aqui, que tem sido um inspirador grande, o pai do Daniel e, né, grande mentor de todos nós aqui, né, você eleva e nunca mais volta atrás, né? A pessoa que conquista um status de educação, ela não volta atrás, né? E aí o conjunto dessas pessoas faz a sociedade evoluir. Então, é isso, é por aí mesmo. Bacana, obrigado aí pela oportunidade de participar com vocês. É isso aí, educação é caminho sem volta, conhecimento é caminho sem volta, né? Obrigada aí pelo conhecimento aí que vocês aportaram também para mim aqui. Obrigada, Cássio. Obrigado, Cássio. Obrigado a todos. É como vocês colocaram, acho que os professores estão sendo alunos novamente e a gente tem que continuar sendo aluno sempre, né? Aqui, aprendizado com essa troca, muitas ideias boas, muitas provocações interessantes e evoluindo através da educação. Muito obrigado, pessoal. Que a gente continue trocando aqui e se fala em breve. Muito bom. Obrigado pelo convite, show de bola. Abração. Valeu, um abraço. Obrigado, Pessoal. gente. Obrigado. Um abraço.